Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Alguns naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes dirá explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha, aqui percebemos que o Senhor Jesus Cristo já está chegando no final do seu sermão. Tá? Nós estamos aqui no Sermão do Monte e ele agora está chegando ao fim do seu sermão, praticamente fazendo as últimas aplicações. E acontece que logo após ele vai trazer essas palavras que de certa forma são difíceis de interpretação, mas que estão totalmente relacionadas com aquilo que ele já falou anteriormente. Por quê? Porque ele vai instruir aos que lhe estavam a ouvir, os seus discípulos e aqueles que estavam ali ao pé do monte, ele vai nos instruir dizendo: olha, acautelai-vos dos falsos profetas. O Senhor Jesus estava ali profetizando, falando, anunciando as grandezas do reino dos céus, anunciando com fidelidade e autoridade a sua própria palavra. Porque Ele é Deus. Porque por meio dele foram feitas todas as coisas nos céus e na terra. E Ele está anunciando como Deus, ensinando o povo perfeitamente a lei de Deus, de maneira que o povo viesse a compreender a lei e vivê-la segundo o Senhor Deus assim havia exigido. Durante todo esse período, nós percebemos que ele apresenta os fariseus e os mestres da lei como pessoas que que deveriam ser observadas para que o povo pudesse dizer: esses são religiosos, tenho que ter cuidado com eles, porque o que o Senhor requer de mim é uma justiça que excede a deles. Qual é a justiça dos escribas e dos fariseus? O Senhor ensina no Sermão do Monte. Ele vai dizer: eles jejuam, porém demonstram que estão jejuando para receberem louvores dos homens. Eles dão as suas esmolas, fazem obras de piedade e caridade para que sejam reconhecidos pelos homens. Eles oram e oram em voz alta nas praças, em pé no templo, para que os homens possam vê-los. E o Senhor vai dizer: tudo aquilo que eles buscam, eles já encontraram. Porque se eles querem louvores dos homens, eles já assim o recebeu. Porém, se vocês querem de fato fazer algo que agrade a Deus, façam todas essas coisas, mas não para ser vistos pelos homens. Faça para o Senhor. Por isso, quando fores orar, não levante os braços nas praças, nos caminhos, como eles fazem. Entre no seu quarto, você e Deus, orando em secreto. Isso não quer dizer que uma oração pública no culto, no templo, não era devida. Não é isso. Está dizendo que aquele momento, de fato, é um momento entre você e Deus, não para ser vistos pelos homens. Se você vai fazer algo por alguém, não faça para ser visto, de maneira que a mão direita faça e a mão esquerda não vê. Ou seja, ele está dizendo: faça não para que você possa ser reconhecido por alguém que fez, mas faça para que o Senhor Deus veja que você fez. Então, todas essas coisas ele estava ensinando, de maneira que, agora, chegando ao fim do sermão, ele vai dizer: tomem cuidado, acautelai-vos. E é interessante que essa palavra, observando no dicionário, acautelai-vos, dá uma ideia de: olha, toma cuidado, ei, seja atento.
É como se, por exemplo, eu tenho uma ponte, a ponte está a cair, e alguém me dissesse, olha, você vai atravessar a ponte, olha, toma cuidado, tá? Vá com cuidado, acautelai-vos. Porém, a palavra original grega tem um sentido diferente. Não apenas no sentido de, olha, tome cuidado, mas no sentido de tome cuidado para que você não faça, porque é arriscado. Ele está dizendo, tome cuidado de maneira que isso não afete a sua mente, que isso não entre no seu coração, de maneira que te leve, que te induza a fazer aquilo que é errado. Ele diz, acautelai-vos justamente no sentido de que você deve tirar a sua mente disso. Você deve livrar o seu pensamento desses. Por mais que, de alguma forma, essa palavra dá a entender que essas pessoas têm que estar próximas. E a compreensão que se tem disso então é que nada melhor do que você observar bem aquilo que está próximo de você, para que você tome cuidado com aquilo. Então ele está dizendo, os falsos profetas, vocês têm que tomar cuidado com eles. Observe-o de perto. E não deixe que aquilo que eles vão falar ou que vão fazer, que é o que entendemos o Senhor Jesus Cristo está a ensinar aqui, isso afete a sua mente. Acautelai-vos. Por quê? Porque eles são falsos profetas, são mentirosos, são enganadores, são pseudo-profetas. Eles se fazem de ovelhas. Veja aí, no versículo 15, ele inicia apresentando toda essa introdução, né, da aplicação final do seu sermão. Ele diz, eles são falsas ovelhas. Eles se fazem de ovelhas. Eles estão no meio de vocês como ovelhas. Mas por dentro são lobos roubadores. Querem tirar vocês do foco. Querem, por serem instrumentos do inimigo, eles querem tirar vocês do caminho correto. Por serem instrumentos de Satanás, eles querem tirar vocês do caminho apertado. Esses falsos profetas é como se eles ficassem na porta estreita, esperando que você passe pela porta estreita, porque muitas vezes eles vão falar palavras do Senhor. Os escribas e fariseus e os mestres no templo, quando ensinavam a palavra do Senhor. Quando liam as escrituras e exigiam do povo de fato que cumprisse as escrituras. Ou seja, eles apresentavam uma porta apertada. Mas, porém, depois de passar por essa porta, parece que havia agora o desejo de andar pelo caminho largo. Eu passo pela porta apertada, estreita, difícil, em que eu não posso trazer comigo os meus bens, os meus tesouros, as minhas obras. Eu só posso passar pela porta estreita mediante a fé no Senhor Jesus. Porque até as nossas vestes, a palavra do Senhor diz que no novo céu e nova terra serão outras. Nem as nossas vestes temos um entendimento como que nós passamos por essa porta nus. É óbvio que essa porta é uma questão espiritual, é uma questão da conversão. É quando nós arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador. Nós entramos por essa porta estreita. Por quê? Porque posso carregar apenas a fé no meu Senhor. Agora, passando por essa porta estreita, eu devo caminhar esse caminho apertado, que é o que o Senhor requer de nós. Um caminho que de fato exige de mim, como ele já falou no sermão, que eu deva amar o meu inimigo, que eu devo orar por aquele que me persegue, que se eu me irar contra alguém, eu já cometi assassinato, que se eu olhar para alguém com desejos imorais, eu já cometi adultério. Ele está dizendo que o caminho é apertado de maneira que vocês serão bem-aventurados, porque receberam o Espírito de Deus, porque receberam o direito de serem chamados filhos de Deus, porque receberam o direito de participar do reino de Deus. Porém, é apertado porque vocês vão ser perseguidos por causa disso. Vocês sempre receberão açoites por causa disso. Porque muitos dirão, nós na leitura continuada de hoje vimos, né, o momento em que, capítulo 8 de Atos, o povo é disperso.
Por quê? Por causa da perseguição. Quando começam com Estevão, né? O próprio Pedro, naquele momento de fraqueza, quando o Senhor havia dito: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando Pedro, ali no momento que está ali da última ceia com o Senhor Jesus, diz: eu nunca te negarei, nunca te abandonarei. Pedro por 3 vezes diz àquelas pessoas que acusaram, dizendo: olha, você é um dos deles. E Pedro diz: eu nem conheço esse homem, eu nem nunca ouvi, não sei quem é, não sei o que vocês estão falando. Nega o Senhor Jesus Cristo. Perceba que eles estavam sofrendo perseguição. Pedro se arrepende, e como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, naquele momento ele se converte, que é não uma conversão de fé, de salvação, mas uma conversão de estar indo por um caminho. Opa, esse caminho está errado, eu vou agora converter, eu vou pegar o caminho certo. Ele arrepende-se e vê: está errado, eu estou negando, ele é o meu Senhor, eu mesmo disse antes que ele é o Filho de Deus, quando ele perguntou: o que dizem os homens que eu sou? E alguns diziam: tu és o Elias, ele é talvez João Batista, ele é um dos profetas. E ele diz: e tu que dizes que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro já sabia quem Cristo era, mas naquele momento nega. Porém, depois no templo, anunciando em alta voz a necessidade do arrependimento e da fé no Senhor Jesus Cristo, o povo começa a crescer e agora vai sofrer perseguição. Os apóstolos, como nós lemos ali em Atos 8, ficaram ainda em Jerusalém. Porém, os demais que estavam seguindo dispersaram-se. Há um caminho apertado, porém o que os falsos profetas querem fazer? Querem exigir do povo que passe por uma porta estreita. Exige do povo muita coisa, mas depois que passa, parece que agora eu posso andar num caminho largo. É como se eu pudesse andar num caminho de meus prazeres, de minhas vontades. E o Senhor Jesus Cristo vai aqui mostrar bem claro que não é assim. E que nós precisamos, como ele disse no Sermão do Monte, julgar. Não julgar ao outro conforme os nossos padrões, mas julgar ao outro conforme o padrão da palavra de Deus, o padrão bíblico. E ele nos ensina aqui a fazer essa avaliação dos falsos profetas. Veja bem, ele vai trazer aqui algo que está relacionado com uma distinção entre os homens, tá? Por quê? Porque há aqui uma questão de fruto. Ele vai usar uma linguagem comum daquele tempo para que os homens pudessem perceber o que ele estava a falar. Ele vai dizer: olha, ninguém vai colher de espinheiros uvas. Você não vai conseguir tirar de algo que é uma erva daninha, como abrolhos, que destrói as outras plantas. Você não vai conseguir tirar dela figos, algo tão delicioso, tão precioso. Você não vai conseguir tirar de algo que é uma relva, uma erva qualquer, algo que é tão maravilhoso como uma uva. E aí depois ele vai trazer aqui uma palavra que de fato é difícil de nós compreendermos, é difícil de interpretação, porque ele vai trazer a ilustração da árvore. Por que é difícil? Porque ao mesmo tempo que a gente pensa, bom, pode ser que ele esteja falando de uma mesma árvore, pode ser que ele esteja falando de árvores, mas árvores diferentes. O que eu quero dizer com isso? Digamos que ele estivesse, por exemplo, usando uma laranjeira. É a mesma árvore. A mesma laranjeira que produz um fruto bom, se ela produz um fruto bom, em momento algum, aquela laranjeira irá produzir um fruto ruim. Ao mesmo tempo, parece que ele está falando de árvores, mas que uma é a laranjeira e outra é, por exemplo, uma mamona, né? No Brasil nós temos a questão do pé de mamona, né? Que não se é usado assim, aquilo é de certa forma venenoso, e são duas árvores diferentes. O meu entendimento desse texto, assim como de alguns outros teólogos, é que ele está dando um exemplo de como se fosse uma mesma árvore.
E aí eu vou usar a expressão da laranjeira. Por quê? Porque os falsos profetas, eles se passam por ovelhas. Ou seja, você olha para aquilo e pensa, aquela árvore é uma árvore boa, é uma ovelha, digamos, é uma laranjeira. Mas quando você pega aquela laranja e pensa, né, se deliciar com aquela laranja tão saborosa, ela é amarga. Ou seja, por dentro não é verdadeiramente aquilo que é. Ela é um fruto ruim. Então, a ilustração que ele está trazendo é, olha, parece ser algo bom, mas não é. Parece ovelha, está vestido de ovelha, mas por dentro é algo ruim. É algo que não vale nada. É algo que traz desgosto, né? Aquela expectativa de uma laranja tão saborosa, de repente você vai experimentá-la, ela é como se fosse uma lima. Então, a ideia que eu percebo que ele traz é justamente essa, quando ele fala no versículo de número 17, assim toda árvore boa produz fruto bom. Se aquela árvore é boa, o fruto dela será um fruto bom. Mas se aquela árvore é uma árvore má, o fruto dela não será um fruto bom. Não produz frutos bons, produz fruto mau, né? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então ele está dando aqui justamente esse exemplo, e nós muitas vezes encontramos na palavra do Senhor exemplos que o Senhor Jesus vai trazer para que nós possamos observar. Aquele parece um cristão, aquele parece-se com um crente, aquele está todos os domingos na igreja, aquele tem feito tantas coisas, mas será que ele é? Pelo fruto irá de fato conhecê-lo. O Senhor Jesus Cristo, de fato, muito bem, Lucas 6:45. Perceba, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. O que nós podemos perceber aqui e entender, segundo o que o Senhor Jesus está nos ensinando no Sermão do Monte? Que, de fato, essa árvore que parece ser uma árvore boa, ela é uma árvore má. Por quê? Porque o coração, aquilo que está dentro, que não é visto, ainda é mau, não foi transformado, não é algo bom. Não está enxertado ali em Cristo, onde produz, de onde de fato vem a seiva da vida. Não foi enxertado em Cristo, de maneira que dali pudesse então produzir o que é bom. Ainda é algo que está terreno, terra, né, carnal, produzindo aquilo que é da vontade do próprio homem. Assim sendo, então nós percebemos que há essa distinção, e o Senhor Jesus Cristo nos mostra quão importante é nós identificarmos então os falsos profetas, nós identificarmos, e aqui eu quero dizer que eu entendo que a questão dos falsos profetas não vai estar diretamente ligado a lideranças, aqueles que estavam ali à frente da igreja. Por quê? Porque o último profeta que nós compreendemos é João Batista. Quando nós falamos de profetas e profecias, encerra-se toda a profecia em João Batista. Porém, quando nós falamos de profeta como aquele que está falando da parte de Deus, como por exemplo, nesse momento, eu estou aqui como profeta, por quê? Porque eu estou falando da palavra de Deus. Perceba que todo cristão, todo o homem é e se torna um profeta quando ele aconselha da parte de Deus. Quando o homem fala com o outro algo da parte de Deus, ele já está ali como um profeta. E em segundo, quando ele fala, eles se apresentam como ovelhas, né? Mas estão disfarçados porque por dentro são lobos roubadores. Entendemos também ovelhas de fato como todo aquele que se torna ovelha. Por isso, eu não quero aplicar esse texto somente a falsos ensinos e comportamento de falsos líderes, falsos profetas como lideranças de igreja. Eu quero dizer isso para todos nós, porque todos nós, de alguma forma, somos pessoas que falamos a outros das grandezas de Deus. E se nós falamos a outros das grandezas de Deus, porém
falamos erradamente, somos ali encontrados como falsos profetas. E em Lucas capítulo 8 ainda, também Lucas capítulo 8, verso número 17, ele vai falar assim, Lucas 8,17, não há oculto que não haja de manifestar-se, e nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Tudo que está oculto, de fato, será revelado. Então, o Senhor Jesus Cristo está mostrando no Sermão do Monte, esses falsos mestres, esses falsos crentes, esses falsos cristãos serão identificados. Como? Por meio dos seus frutos. Quais são os frutos? Aquilo que eles vão falar e aquilo que eles vão fazer. Esse é o foco. Aquilo que é dito e aquilo que é feito. Por isso, ele vai, voltando então, no versículo de número 20, então, Mateus capítulo 7, voltando no versículo de número 20, nós vamos ver aqui que ele traz a questão da 21, ele vai trazer então essa questão do reino e daqueles que entrarão no reino. Ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Perceba que o Senhor já está dizendo para eles, olha, muitos estão falando, muitos falsos profetas e muitos falsos crentes estão anunciando, estão vivendo como crentes, estão falando grandezas do Senhor, estão adorando ao Senhor, mas no fim de fato nunca foram transformados e não entrarão no reino dos céus. Ele diz, versículo 2, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido os demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja, eles estão dizendo aqui, olha, Senhor, nós fizemos isso em teu nome, falamos grandezas do Senhor, expulsamos demônios, realizamos milagres. É interessante porque nós pensamos muitas vezes que todo milagre, tudo aquilo que é feito de obra grandiosa, assim, aos olhos dos homens, procede de Deus. E não é verdade. O inimigo, os demônios, têm poder de fazer sinais e maravilhas. É tanto que nos últimos dias, quando de fato Satanás for solto, porque ele está hoje preso, quando ele for solto e o anticristo de fato aparecer, grandes sinais e maravilhas irão acontecer diante dos olhos dos homens, de maneira que os homens vão ficar encantados com aquilo. Vindo então a grande perseguição sobre o povo de Deus, a grande tribulação. O que nós percebemos? Que de fato ali não são o povo de Deus realizando sinais e maravilhas, mas os homens sendo enganados por espíritos malignos, para que não venham a caminhar os caminhos do Senhor. Nós vemos isso na Bíblia. Em muitas passagens bíblicas percebemos homens sendo enganados, homens sendo levados por uma questão de sinais e maravilhas, porém obras do inimigo. Veja bem, no livro de Êxodo, quando conta-nos a história da saída do povo do Egito, nós temos ali o relato das 10 pragas. Agora, se nós observarmos bem e ler lá com cuidado, vocês vão ver que boa parte delas, os sábios do Egito, repetiram. Não era poder exclusivo de Moisés. Os homens conseguiram fazer, sábios do Egito conseguiram fazer. De maneira que demonstra que não era algo que estava ali exclusivamente do Senhor, mas o Senhor estava permitindo algumas coisas porque aquele povo continuaria enganado, porque Satanás ainda estava enganando o povo. De maneira que haverá naquele tempo, de fato, pessoas que dirão, Senhor, nós não apenas profetizamos, nós não apenas falamos do Senhor, nós fizemos, nós tivemos obras e realizamos atos maravilhosos no nome do Senhor. Ele vai dizer, eu não vos conheço. Veja, não vos conheço. Ele diz, versículo 23, então lhes dirá explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim,
os que praticais a iniquidade. Olha aqui o ponto chave. Eles profetizavam no nome do Senhor, expulsavam demônios no nome do Senhor, realizavam grandes obras como profetas do Senhor, como crentes do Senhor, como povo de Deus. Mas qual era a real prática deles? Fora do templo, depois do culto, no seu dia a dia? Iniquidade. Veja a palavra iniquidade. O fruto deles real não era segundo aquilo que falavam ou aparentemente faziam, mas de fato a desobediência. Por quê? Porque esses foram encontrados como os que, segundo o versículo 21, não fizeram a vontade do meu Pai, segundo o Senhor Jesus, que está nos céus. Veja que ele está dizendo, por mais que falassem, por mais que fizessem, no fundo, o que saía dos seus corações era aquilo que era mal. Por quê? Porque o coração não foi transformado pelo Senhor. Nós temos muitos relatos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, sobre exemplos de falsos profetas, que nos mostra daqueles que tinham o dever de anunciar da palavra do Senhor, o que eles anunciavam de falso. Nós temos relatos, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 18, em que o momento em que o rei de Judá e o rei de Israel se unem para entrar em uma batalha, o Senhor é consultado, de maneira que os profetas que estavam ali para aconselhar o rei, disseram ao rei, vão à batalha. Vão, podem ir, o Senhor lhes entregou nas suas mãos os inimigos. Mas tentando esgotar todo o conselho de Deus, eles ainda tinham outro profeta. 400 profetas dizem ao rei, vão à batalha, porque vocês vão vencer. Mas tinha um profeta, esse verdadeiramente profeta do Senhor. O rei, inclusive, não gostava dele. Por quê? Não gostava dele porque ele nunca profetizava para o rei aquilo que era bom. Por quê? Porque aqui estamos a falar do rei de Israel. Israel, quando o povo de Deus se dividiu, ficaram ali as 2 tribos em Judá e sobe em Jerusalém e sobe para Samaria, então as 10 tribos. No reino de Israel não havia ali reis que faziam a vontade do Senhor. Deus estava indignado contra o reino de Israel, porque eles estavam sempre em desobediência a Deus e em idolatria, buscando outros deuses. E todos os profetas de Deus que se levantavam então para profetizar ao rei, diziam ao rei aquilo que lhe era agradável ao coração. Mas tem um profeta então, este profeta do Senhor, que diz ao rei, vá, porque você vai morrer. Você vai à guerra, mas é para morrer. E aí então o rei manda prender esse profeta, porque era profeta do Senhor, falava da palavra do Senhor, mas não falou aquilo que era agradável ao rei. E o rei então morre nessa batalha. O que é um falso profeta? Aquele que diz o que o povo quer escutar. O que é um profeta do Senhor? Aquele que fala aquilo que Deus falou. Aquele que anuncia aquilo que Deus quer. Em Isaías, mesma coisa acontece porque o povo queria que os profetas do Senhor se calassem e falassem coisas agradáveis. E o Senhor então traz punição sobre o povo. Por quê? Porque o profeta do Senhor é aquele que de fato procura falar a realidade do Senhor. Assim como os falsos irmãos, falsos crentes hoje, que dizem ser de fato cristãos e que muitas vezes falam das coisas do Senhor, o que eles estão a fazer? Eles estão parados na porta estreita, tentando desviar os caminhos daqueles que por ela passaram, para que agora escolham um caminho largo. Como muitos dizem, eu posso tudo naquele que me fortalece, ou seja, agora eu sou crente, Deus já me salvou, perdoou os meus pecados, Deus não vai se importar se eu fizer um negócio ilícito. Deus não vai se importar se eu assinar um cheque sem valor, se eu der
se eu mentir para me beneficiar. Por quê? Porque Ele é meu Deus e quer que eu seja próspero. Ele é meu Deus e quer que eu cresça e seja feliz. O Senhor quer verdade. O Senhor quer que, se necessário for, nós venhamos a padecer e sofrer, mas que caminhemos segundo a sua vontade, não segundo as inclinações do nosso coração. Por isso, o falso crente é aquele que te diz: não se preocupe, está todo mundo fazendo isso. Agora está todo mundo com isso. Não se preocupe, olha, Deus perdoa. Olha, vá à vida. Você está ruim com o seu casamento? Se divorcia, Deus entende, Deus quer a sua felicidade. Você não está bem com o seu trabalho? Roube o seu patrão, Deus quer a sua satisfação. Você não está bem nos seus estudos? Olha, faça batota, Deus quer que você seja uma pessoa bem-sucedida e um bom profissional. Não, isso é um falso profeta, é um falso crente, é uma pessoa que quer te desviar dos caminhos do Senhor. Há muitos na igreja hoje que não são igreja. Há muitos crentes nas igrejas hoje que são, na verdade, lobos roubadores. Você acha que são crentes, mas não são, porque eles desviam uns aos outros. E a palavra do Senhor exige que, uma vez que esses são identificados, eles tenham que ser tratados como, de fato, o irmão, porém sendo exortado. E na casa dele eu sequer devo colocar os meus pés. Por quê? Porque eu tenho que me acautelar dos falsos profetas. Eu tenho que me acautelar dos falsos crentes, dos falsos irmãos. Porém, como eu sei que eu sou um verdadeiro? Como eu sei que há do meu lado alguém que é um verdadeiro? Como de fato eu posso identificar um verdadeiro? Pelo seu fruto. Pelo desejo sincero do seu coração, de viver a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor lhe dá um novo coração e coloca no seu coração o desejo de servir a Deus. O Senhor Jesus Cristo, logo no início do sermão, ele diz: bem-aventurados são. E as bem-aventuranças estão totalmente relacionadas com o fato do Senhor chamar para si aqueles que Ele quer salvar por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que Ele está chamando, a quem Ele dá o Espírito de Deus, a quem Ele gera o novo nascimento, a quem a obra da redenção é realizada. Como nós podemos saber isso? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e queremos Deus. Porque não há felicidade nesse mundo maior do que ter comunhão com Deus. Porque quando nós estamos em inimizade com Deus, nós nos encontramos ainda numa situação de total infelicidade. Porque o nosso Criador, que é o Senhor dos céus e da terra, e que nos dá condições de aqui viver, porém, prometeu um novo céu e nova terra, porque esta está amaldiçoada devido ao pecado. Quando nós não temos comunhão com Ele, não há como encontrar felicidade nessa vida. Eu posso ter momentos de satisfação da minha vontade, do meu coração. Família, festas, prazeres, mas a real felicidade eu não encontro. Enquanto eu não estiver em paz com Deus. Justificados, pois, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Não por meio das minhas obras, não por meio do meu dinheiro, não por meio de nada dessas coisas. Há algumas teologias hoje, e eu quero finalizar com essa explicação, que tem trazido à humanidade o distanciamento das verdades do Senhor. Existe uma teologia chamada teologia liberal, que está relacionada com a teologia católica papal, que traz a questão, por exemplo, das indulgências, que traz a ideia do purgatório, que traz a ideia da intercessão. Todas essas não são bíblicas. Há uma outra chamada teologia também da libertação, que há muitas igrejas evangélicas abraçaram essa teologia, que ela diz o seguinte:
né? Deus quer que todos sejam prósperos, não importa o meio. Deus quer a sua felicidade aqui. É libertação. É uma teologia que traz uma ideia marxista, uma ideia de uma sociedade que encontra os seus prazeres independente de como. Uma outra é uma questão do arianismo, muito próximo e muito presente aqui nessa região, porque as testemunhas de Jeová, elas são dadas essa teologia ariana. Por quê? Porque negam a divindade do Senhor Jesus. Todas essas têm distanciado os homens de Deus. Todas essas estão distanciando cada dia mais os homens de Deus. Mas quando a palavra de Deus é anunciada verdadeiramente, o inimigo não tem mais poder para enganar as nações, para impedir o homem de compreender, porque ele está amarrado. Dessa maneira, a única forma então de nós termos comunhão com Deus e de fato o Senhor nos permite isso, é mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Assim, se nos falta algum conhecimento bíblico, se nos falta entendimento da palavra do Senhor, o que nós precisamos fazer? O Senhor Jesus Cristo já ensinou, capítulo 7, versículo 7, pedir, buscar, bater, clamar, implorar por Ele, por conhecimento. Porém, como eu vou alcançar esse conhecimento? É só pedindo a Deus que me dê conhecimento? Não. Capítulo 17 de Atos, versículo 11, conta o momento em que Paulo e Silas estão anunciando o evangelho na região de Bereia, e ao falar da palavra do Senhor, ali as escrituras dizem que os bereanos avaliavam nas escrituras se era aquilo mesmo. Ou seja, precisamos ler a Bíblia. Precisamos buscar o conhecimento de Deus. Precisamos buscar conhecer verdadeiramente ao nosso Deus. E por fim, o que nós devemos fazer? Como o Salmo 1, verso de número 2, meditar na lei de Deus de dia e de noite. Se você reconhece que falhou em algum momento, quando anunciou ou aconselhou alguém, e você entende que aconselhou segundo o padrão do seu coração e não segundo o padrão bíblico, eu digo que se você tem oportunidade, procure essa pessoa. Se você tem oportunidade, reconhece que esse foi um erro, procure essa pessoa e diga, lhe aconselhei mal, porque lhe deu um conselho segundo a vontade do coração, não segundo a vontade de Deus. Por mais que talvez aquilo seja muito difícil para aquela pessoa, nós devemos ouvir aquilo que Deus requer de nós. Não devemos ser encontrados como falsos profetas. Se você está talvez ciente de quem ensinou, e falhou, procure reconciliar-se, procure fundamentação bíblica para aconselhar. E sua confiança deve estar somente naquilo que é a revelação da palavra do Senhor, a revelação das Escrituras. O engano que tem sido trazido para muitos de nós é que nós podemos ter perdão do Senhor por várias formas. Porém, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: só há uma porta estreita, e por essa só passam aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Porque mediante a fé nós somos salvos. Porque pela graça do Senhor nós somos salvos. Mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê esta compreensão, que Deus vos dê esse entendimento, de maneira que corações sejam transformados pelo Senhor e a fé seja gerada e alimentada pela palavra do Senhor em cada um de nós.